Bueno, olá, muito boa noite. Vamos então a uma aula de elementos de máquinas. Tá, hoje, nessa data da gravação, é dia 20 de janeiro de 2021, retomando as atividades letivas virtuais. Esse vídeo é a primeira de 2021, dessa retomada. Fiquei aí algumas semanas sem produzir, então se eu der alguma rachada aqui, é isso aí, faz parte, tá? E eu vou ajustando aqui também. Bueno, estamos a elementos de máquinas e esse vídeo traz informações sobre o princípio da coisa, tá? Se vamos falar sobre elementos de máquinas, precisamos primeiro falar sobre máquinas, para ver onde que essa coisa toda se encaixa. Então, se a gente vai falar sobre máquinas, tá? E sobre qualquer que seja o assunto, né? É interessante a gente partir de definições dos entendimentos básicos, iniciais. E a gente vai começar aqui, na verdade, antes de entender também o que é máquina, ou de definir, porque entender vocês entendem, vocês sabem. Para falar de máquina, a gente precisa falar de energia, tá? Bom, a gente traz as definições aqui, eu estou trazendo de dicionário, tá? E destaco que isso é uma orientação, tá? Por que eu digo isso? Porque de um dicionário para outro existem variações, tá? Então não quer dizer, o que está nesse dicionário é o que vale. Porque está no dicionário. Às vezes as pessoas falam assim, ok, existem variações e até divergências, não nessa palavra, mas de outras, entre dicionários, tá? Então, bueno, o dicionário é um amigo para nos clarear as ideias, tá? Ele não é um imperador, tá? Eu preciso só tirar um som aqui, perdão, só um pouquinho. Aqui. Tá. Bom, alguém falou comigo ali no WhatsApp, eu não vou ver agora a mensagem. Se por acaso é alguém que está assistindo o vídeo, estou transmitindo apenas para gravar, não é uma aula oficial, não estou cobrando presença, tá? É isso aí. Bueno, estamos falando ali do dicionário, né? Então vamos lá. Temos ali, ó, energia. É isso que a gente vai definir. Capacidade que um corpo tem de realizar trabalho. Entendendo-se por trabalho, então ele incorpora outra definição, entendendo-se por trabalho, o deslocamento, né, ele usa ali uma palavra diferente, do ponto de aplicação de uma força. Então, o que se entende por energia é isso aí. E a gente vai dar exemplos na sequência de formas de energia, tá? Então, o que é interessante observar, sem viajar muito? Que quando a gente fala de energia, precisa falar de trabalho, tá? Uma aplicação útil, digamos, né? Daquilo, da energia, tá? Bom, e aí então, falando de máquina, daí tem várias definições ali, né? Aparelho destinado a produzir, dirigir ou transformar uma fonte de energia em outra, para a produção de um determinado efeito. Então, máquina, vocês alimentam ela com uma certa energia e o que faz movimentar as peças e fazer o trabalho em si, ou o efeito, como diz ali, é uma certa energia também. Tá. Ó, equipamento
cuja ação mecânica, se fala ação mecânica, se entende energia mecânica. Substituir o trabalho humano. Conjunto de peças, instrumento, aparelho elétrico dos que temos em casa. Vocês leiam com completude aí, tá? O texto aí tá para ler também, eu não vou ler palavra por palavra. Então, aqui relacionando energia, né, que é a capacidade de realizar trabalho, e aplicando, né, isso à substituição do trabalho humano, por exemplo, né, maquinário, conjunto de peças. Então, são palavras que podem nos dar uma ideia, né, da gente formar o entendimento do que é máquina. Tá? Então, agora colocando alguns exemplos, tá, do que seria máquina, tá, e entendendo também os exemplos, né, ampliando a exemplificação da energia, tá? Que foi a primeira definição lá, que é uma palavra um pouco abstrata assim, de explicar o que é energia, né? Que a gente falou ali, a capacidade de realizar trabalho. Ok, foi isso ali que foi dado no entendimento. E agora pensando nas diversas energias que a gente conhece, tá? E colocando um pouco mais de objeto ou de matéria visível. Bom, quando a gente vai falar, por exemplo, de uma usina hidrelétrica ou de uma roda d'água no rio, tá? Que tipo de energia que está ali associado? É o que a gente chama de energia dos fluidos, energia hidráulica, certo? No caso ali da água, né, que aquela energia do movimento da água faz girar a turbina, tá? Ou a roda d'água. Bom, na área da mecânica, por exemplo, usando a palavra mecânica, quando a gente fala de energia mecânica, a gente fala de movimento visível, né? De peças girando, né? Seja movimento de rotação ou de translação. Então, um exemplo de energia mecânica, né, pode ser um kame que faz mover um seguidor, por exemplo, no comando de válvula do motor. Tá? Um kame que é um movimento rotativo se transformando em um movimento linear, né, no comando de válvula. Na máquina de costura tem também, né, para fazer os diferentes pontos. Outra forma de energia, tá? Por que é importante falar das diversas formas de energia? Porque uma das definições ali é que máquina também é o dispositivo que converte energias. Tá? E aí a gente vai entender o que é isso. Energia térmica vem do calor, o que pode ser visualizado como a capacidade de realizar um trabalho a partir da energia térmica? Expansão dos gases quentes. Um gás, um volume gasoso aquecido, ele se expande, tá? Que é um dos princípios do motor de combustão, por exemplo. Né? A expansão dos gases na explosão vai gerar o movimento, tá? É energia. A energia elétrica também, que a gente usa bastante e fala bastante, né? A energia elétrica tem capacidade de realizar um trabalho? Tem, né? Por exemplo, um exemplo ali em motores elétricos, né, que o campo magnético oriundo da eletricidade vai fazer girar o rotor. Então, essas energias também as máquinas vão fazer conversões de energias. Por exemplo, o mais simples, tá, que eu penso é o motor elétrico. Tu alimenta com energia elétrica e percebe ou utiliza para o trabalho a energia mecânica. Então, a energia elétrica é convertida em energia mecânica. No motor de combustão, né, que eu até falei ali na energia térmica,
antes da energia térmica, a gente tem a energia química, que é o combustível que está ali quietinho antes dele ser queimado. Ele tem um potencial energético, que é o poder calorífico, que é a energia química. Com a quebra, né, com a quebra da molécula, que vai ser no processo de combustão e alta pressão, converte para energia térmica, por sua vez converte para energia mecânica e faz o veículo andar. Tá? Então são exemplos de energia. Tá? Foca em capacidade de realizar um trabalho. Bom, agora falando de máquinas, tá? Para dar exemplos de máquinas, a gente tem um entendimento de como a máquina sendo a energia aplicada a um certo objetivo, a um certo efeito, focando no que nos interessa, substituição do trabalho humano, ou facilitação, substituição de parte, tá? Exemplificando agora tipos de máquinas. Por exemplo, máquinas de elevação e transporte. Vocês conhecem, né, algumas dessas, como guinchos, talhas, guindastes, elevador, esteira e várias outras parecidas. Tá? Se não conhece, me pergunta ou faz a sua rápida procura em segundos, você tem alguma ideia do que se trata. Máquinas agrícolas. São máquinas, converte energias, facilita o trabalho? Sim, por exemplo, trator, plantadeira, colhedora, máquinas. Distintos tipos de máquinas. Pensando apenas para diferenciar, né, o grupo do que se entende máquinas de elevação e transporte, o grupo que se entende como máquinas agrícolas, tá? Máquinas portáteis que vocês têm em casa, ou carrega na mala do trabalho, ou usa na empresa, né? Furadeira portátil, obviamente, esmerilhadeira, serras, microretífica, gravadora, são máquinas, né? Converte energia, facilita o trabalho, um conjunto de peças, são máquinas portáteis. E máquinas ferramenta, ou as máquinas de fabricação, as máquinas de oficina de fabricação, né? Por exemplo, vocês conhecem várias dessas: furadeira, torno, fresadora, esmeril, soldadora, guilhotina, calandra, dobradeira, né? São exemplos de máquinas, e agora a gente vai se aproximando do que a gente conhece, tá? Por exemplo, no nosso laboratório de usinagem, tá? Ali do IF, né? Que a gente está com saudade de fazer aula lá. Tá? Acredito que todos vocês conheçam, tá? Quem não conhece pode ter uma ideia através da nossa planta, tá? Deixa eu pegar aqui a ponteirinha. Deixa eu trocar aqui para vermelha. Aqui, ó. Então, aqui onde está a ponteirinha se mexendo é a entrada, né, a partir do corredor de aulas. Essa outra abertura aqui é para o CNC, para o centro de usinagem. Essa aqui é que sai para o pátio lateral. E aqui vai para o laboratório do fundo, né, para conformação, fundição, manutenção, soldagem, tá? Por aqui. Então, quais as máquinas operatrizes... Quero tirar agora isso aqui. Ele não sai. Espera aí. Saiu. Quais as máquinas operatrizes, naquela ideia do slide anterior, que tem lá no laboratório de usinagem? Em algum lugar desses daí, vocês sabem que tem esmeril, moto esmeril, né? Vocês sabem que tem furadeira de coluna. Vocês sabem que tem tornos, que tem fresadora, que tem duas retíficas, que tem a máquina de eletroerosão. Tem também as bancadas, que não são máquinas, mas são elementos bastante significativos do nosso espaço. Tá? Então, com essa legenda, vocês identificam. Certo? Temos uma ideia de imagens aqui, ó. Não são as imagens
desses equipamentos que temos propriamente, porque eu não fiz fotografia, mas são equipamentos similares, tá? Quem não lembra qual máquina tem qual nome, é importante ter uma ideia do que se trata. A retífica cilíndrica, obviamente falta a máquina ali, é só o princípio de funcionamento, porque não consegui uma imagem que me satisfizesse. Tá? Então, é similar à retífica plana, só que com os rebolos circulares para peças cilíndricas. Bom, agora, tido então uma ideia, né, do que é máquina, agora a gente entra para o elemento de máquinas. Tá? Então, o que vem a ser agora elementos de máquinas? Trazendo também um pouquinho a definição, a palavra elemento. Tá, eu tenho certeza que vocês fazem ideia do que é um elemento, do que quer dizer a palavra elemento. Vamos trazer aquela ajuda simples, nos diz este dicionário, cada uma das partes. Tá, só que tem um detalhe assim, ó. O nome da nossa aula é Elementos de Máquinas. Vocês vão ver em vários livros o título do livro, Elementos de Máquinas. A gente falou de máquinas, agora falar de elementos. Então tá, elementos. Então vou fazer uma charada, tá? Uma pegadinha. Então elementos de máquina seria cada uma das partes integrantes da máquina? Sim e não. Sim, porque é, e não, porque tem duas interpretações. Isso que eu falei, ok, faz sentido, tá certo. Só que quando a gente fala de maneira agrupada elementos de máquinas, tá? A gente está se referindo a peças específicas, não a todos os elementos, todas as partes, todas as peças de uma máquina. Tá? Quando a gente fala elementos de máquinas, é como se fosse um nome composto praticamente, tá? Como se fosse uma palavra única e agrupada que se refere a certas peças, a certos elementos, com o caráter principal da padronização e do atendimento a normas. Isso de maneira geral. Tá? Tem detalhes aí, alguns que fogem. Então, vamos pelo caminho geral e depois a gente vê as particularidades. No geral, tá, a gente pode entender que são, quando a gente fala elementos de máquinas, são peças que vai ser fácil de obter uma para trocar. O que quer dizer intercambiáveis? Que tu pode até trocar por peça de outra marca e vai ter um desempenho similar, tá? Padronizado sob normas, isso, né, que favorece a intercambiabilidade. Então, quando a gente fala elementos de máquinas, é por aí, tá? Bom, agora para ter uma ideia visual, então, do que estamos falando, tá? Tá aí. Elementos de máquinas é o que está aí na tela, tá? E é isso. Podia parar por aqui, né? Acabou. Não tem mais nada. Posso ir embora, tá? Basta saber isso que está aí. Não. A variedade, vamos dizer assim, o mundo dos elementos de máquinas é gigante. É gigante porque, bueno, contem aí quantas peças distintas tem aí, tá? Todos os elementos variados e únicos, e dentro de cada um desses tem muitos tipos, dando abertura inclusive para tipos não normatizados, onde um fabricante pode fazer o seu modelo. Para algumas peças pode ter, tá? Então, o negócio é por aí. Quantos desses daí vocês conhecem? Quais nunca viram? Qual não entendeu do que se trata? Vamos ver? Me diga!
dando uma classificadinha, tá? Daqueles ali, eu tenho certeza que tu reconheceu vários, a maioria, quase todos dos que estavam ali. E eu tenho certeza que tu sabe que eles têm aplicações diferentes. E é pelo princípio da aplicação que a gente classifica eles, com elementos de fixação, elementos de apoio, de transmissão, de vedação, elementos elásticos e os elementos também, que a gente chama assim, de lubrificação. Né? Tu sabe daqueles que tu conhece, mesmo que conheça poucos, que algum ali tem o objetivo de fixar, não tem o objetivo de vedar, não tem o objetivo de apoiar, né? Essas intenções de uso, aplicações e classificação é facilmente distinguível entre eles. Nesse ponto a gente precisa saber esses nomes aqui. Logo a gente conecta eles às imagens. Elementos de fixação, essa chapa vale ouro, hein? Anota no coração. Elementos de fixação: parafuso, porca-arruela, rebite, copilha, anel elástico, pino R, soldagem e cola. Soldagem e cola, bueno, não são exatamente elementos, peças, mas são estudados e dimensionados dentro de elementos de máquinas. Não no nível para o técnico, mas quem quiser a gente conversa. Elementos de apoio: guias, buchas e rolamentos. Elementos de transmissão: eixos, engrenagens para engrenamento direto, correias e polias, correntes e suas respectivas engrenagens, chaveta, acoplamentos, freios e embreagens. Tudo isso elementos de transmissão. Repare que aqui precisa uma observação que chaveta, vocês vão ver em vários livros e apostilas ela tanto em elementos de fixação quanto em elementos de transmissão. Pode ser pensada como um, como outro. Eu prefiro como elementos de transmissão e saberás por quê. Elementos de vedação. Ora, vedar o quê? Fluidos, sólidos, particulados, né? Gases, líquidos, que eu não queira que algo saia de algum lugar para outro. Juntas, gachetas, anéis, retentores, raspadores, canais e selo mecânico. Elementos elásticos são as molas, basicamente nas variações de compressão, tração, flexão e torção. São molas distintas, algumas são parecidas. E falando da parte de lubrificação, bom, os elementos de lubrificação, tá, eles são basicamente óleos, graxas e lubrificantes sólidos. Tá? Aqui o que está listado são os assuntos de estudo dentro de lubrificação. Tá? Propriedades dos lubrificantes. Bueno, depois eu falo sobre isso. Bases, aditivos, graxas, sólidos e os elementos de atrito. Tá? E os fundamentos do atrito. Tá? Os diferentes tipos de atrito. O que é o atrito? Como é que se origina o atrito entre peças metálicas e como que a lubrificação reduz o atrito. É bastante coisa. Tá? Faça um print disso aí e guarda. Agora mostrando o que é cada um. Tá? Aqui estão os elementos de fixação. Obviamente é uma breve mostra deles, né? Um exemplar de cada um, só para diferenciar um parafuso de uma maçã, né? Esse é um parafuso, né? Uma maçã é outra coisa. Porca, arruela, rebite. Detalhe no rebite, que o que a gente estuda aqui, né, nesse nosso curso é o rebite de repuxo, copilha, pino R, anel elástico,
pino elástico, solda e cola, tá? Ali fotos bem genéricas. Elementos de apoio, guias, mancais de deslizamento e rolamentos, tá? Mancal de deslizamento também eu anotei antes ali como bucha, tá? Onde o que a gente se refere como bucha exatamente aqui, essa parte de cor dourada, né, mais claro. Bom, elementos de transmissão é um assunto, todos são muito bons. Elementos de transmissão fica interessante porque ele é mais visível, né? E entra um movimento na coisa, tá? Então temos aí exemplos de eixo, engrenagens para engrenamento direto, correia polia, correntes. Ali está a chaveta com ali montada e aqui destaque para a peça em si. Acoplamentos, freios e embreagens, né? Já estou louco para falar sobre eles. Elementos de vedação, juntas, gachetas, anéis, retentores, raspadores, selo mecânico. Aqui, ó, eu coloquei um parênteses aqui, porque eu não consegui uma imagem, tá, como eu queria e não deu tempo de eu fazer, tá? Mas a imagem de uma porca nos dá bem a noção, porque, falando rapidamente, canal usinado para vedação é no corpo fêmea, digamos, por onde vai sair o eixo, a peça, ali recebe uma usinagem interna, que nem helicoidal, que nem a gente pode entender que é a rosca interna de uma porca. Tá? Então, esse aí que eu estou falando, o canal usinado, ele tem um destaque, é interessante por ele não ser um elemento que é adicionado. Não é uma peça que tu está colocando ali na montagem. É um detalhe que se faz na peça que há, que forma o comportamento de vedação. Tá? Veremos adiante. Eu acho que elementos de vedação não faz parte da lista de assuntos para o técnico. Mas, obviamente, o pessoal pode ter acesso a essas informações, pode me perguntar, será um prazer responder. Elementos elásticos, molas, o nome é mola, molas de compressão, tração, deixa eu tirar aqui a coisinha, torção, aqui eu dei dois exemplos de torção, mola helicoidal e mola espiral. Esse formato aqui, ó, da mola, dessa aqui, esse formato tridimensional é o que se chama helicoide. Então isso aqui é um helicoide. Isso aqui é uma mola plana, é uma mola espiral. Espiral é uma coisa, helicoide é outra. Isso aqui é uma mola de torção espiral, isso aqui é uma mola de torção helicoidal. Então, a primeira coisa que tu vai fazer a partir de agora é a mola do caderno, que tem esse formato aqui, deixar de chamá-la de espiral, porque ela é um helicoide, não é um espiral. Tá? E molas de flexão, por exemplo, os feixes de mola, né, de suspensões grandes em caminhões, por exemplo. Elementos de lubrificação, aqui breves exemplos de óleo, graxa e grafite como lubrificante sólido. Tá? Bom, então agora aqui temos uma ideia das categorias dessa mesma imagem que eu mostrei antes. Né? Então, ó, vamos ver. Parafuso, elementos de fixação, guia, elementos de apoio, mola, elemento elástico, gacheta, elemento de vedação, arruela, elemento de fixação, mola, espiral de torção, elemento elástico, anel O, elemento de vedação, correia polia, elemento de transmissão e o resto é contigo.
Tá. Agora aqui, ó, então vamos ver o nosso avanço. Falamos de máquina, incluindo a ideia de energia. Então, energia, máquina. Tá, entendido o que é máquina e passando pelas nossas máquinas da oficina, abordamos, né, abraçamos aí, iniciamos o conceito de elementos de máquinas. Tá, falamos da padronização e tal. Aí agora, o lado B da coisa é ter uma ideia do que não é elementos de máquinas. Tá? O que não é elementos de máquinas. Por exemplo, aqui temos dois motores elétricos, tá? Trifásicos de um cavalo. São de marcas diferentes. O da esquerda é da marca WEG e o da direita Hércules. Nessas máquinas existem elementos de máquinas. Tem parafusos, tem vedações, tem rolamentos, né? O que é mais facilmente percebido como diferente entre eles? O que está por fora, direto, a carcaça. Então, claramente não vamos entender como elementos de máquinas o que é mais difícil de ser intercambiado. Tá? Por exemplo, se eu tirar um parafuso, vamos pegar aqui ó, da tampa de ligação, tá? Se eu tirar um parafuso desse e o desse aqui, o do outro, tiver preservando, né? Tiver mesmo diâmetro, mesmo tipo de rosca, mesmo comprimento, tudo que satisfaça, posso trocar eles? Até posso, um pelo outro, não vai comprometer, né, gravemente o funcionamento da máquina. Agora, a carcaça fundida, todo o entorno ali do motor, aqui quebrou um pedaço da carcaça, né, ou da tampa, a tampa, essa parte aqui, ó, fundida também. Não, peraí que eu vou pegar ali do motor da outra marca. Não sei se funciona ou se não funciona, mas tenho certeza que a probabilidade de funcionar é menor. Assim como o rotor, a parte interna, o bobinado. Não, peraí, eu vou botar do outro aqui. Talvez não funcione, porque cada motor vai ter o seu projeto elétrico, projeto magnético. Já quando entra assim nas especificidades de uma marca e de outra, a gente pode entender que não estamos falando de elementos de máquinas, tá? Salvo algumas exceções que não convém falar sobre elas agora. Tá? Então, esse raciocínio aqui é para ser aliado àquele entendimento geral das figurinhas ali, de todos e das categorias. Tá? Bueno, uma ideia similar a essa última aqui. Tornos, tá? Eu trouxe aqui dois tornos de portes similares, tá? Um da Nardini e um da Home. A ideia é olhar brevemente, entender que eles vão ter peças similares, os elementos de máquinas, parafusos, rolamentos, engrenagens. Claro que talvez estejam diferentes, mas enfim, deu para entender, né? Pode ser que sejam similares. Agora, tem várias peças que são mais peculiares ou muito peculiares a uma marca ou a outra. Tá? Por exemplo, a gaveta de coleta de cavaco. Acho muito difícil que tu tire de uma máquina, bote em outra e que vai entrar. E dentre tantas outras peças que são diferentes e essa ideia é boa, muito peculiares de uma marca e de outra. Não são elementos de máquinas. Então, perdão,
Eu esqueci de mostrar ali. Ah, desculpa. Quem sabe faz ao vivo. E fazendo ao vivo, às vezes se atrapalha mesmo sabendo, tá? Eu acho que eu esqueci de entrar aqui, né? Aí tá o motor, porque eu tava olhando na outra tela. E não vi aqui na tela monitor que eu não tava mostrando o que eu queria mostrar. Aí está o motor VEG, o motor Hércules, trifásicos, tem um CV com suas peças similares, elementos de máquinas, parafusos, elementos, vedações e com suas peculiaridades. Tá? Então tudo aquilo que tu ficou imaginando e sem entender do que eu estava falando, tá aí. Tá? E aqui os tornos. É isso aí. Feliz ano novo, galera. Tá. Uma tarefita. Bueno. Na sequência, a gente vai desenvolver trabalho sobre cada assunto. Tá? Então, a tarefa que vai ser feita aqui vai facilitar, na sequência, a tua elaboração do trabalho. Tá? Então, agora que tu entendeu e relembrou, né, quais são as máquinas operatrizes que a gente tem ali na oficina, que está listado aí previamente, eu vou querer que tu me diga 5, no mínimo 5, né, ou 5, tá bom? Elementos de máquinas. Agora entendi do que é elementos de máquinas, tá? Em cada uma delas. Sugiro, tá? A maneira de fazer isso buscando aí manuais de máquinas similares, tá? Não precisa ser exatamente aquelas que tem ali, tá? Vai fazendo isso aí que vai facilitar a construção do trabalho. Então, por hoje era isso. Muitas graças. Espero que alguma coisa possa ser útil deste vídeo.